Nós tivemos. Oh, obrigado, Manolo. Eu até esquecido de pedir para gravar. Então, só para a gente recomeçar, boa tarde a todos, 2h07 agora. Nós, semana passada, fizemos uma assembleia para tratar deste mesmo tema, né? E essa assembleia restou com empate de 77 a 77, com dois votos que chegaram após o horário regulamentar, votos por e-mail, que também não fariam a diferença, porque foram 78 a 78, se nós considerássemos ah, esses dois votos adicionais. E aí a gente acabou conversando na diretoria aqui, e nós não temos, e nunca tivemos isso, não faz sentido ter também um critério para desempate, que é uma coisa que é raríssima de acontecer, né? E a gente acabou optando por fazer uma segunda assembleia, né? Dando tempo aí para que o pessoal refletisse sobre a proposta da Sanepar e dando tempo para que o pessoal acompanhasse, inclusive, a votação do sindicato majoritário que termina hoje, às 16 horas. 15, 16 horas, já não me recordo. Às 16. Então, nós estamos abrindo novamente a votação a partir das 16 horas de hoje, a nossa, e ela vai ser um pouquinho mais longa do que a última. Ela vai até às 13 horas da sexta-feira, dia 17. A intenção disso é que todos tenham a possibilidade de votar, mesmo aqueles que estão em deslocamento e que talvez não tivessem a oportunidade de participar se a votação fosse um pouco mais curta. E a gente optou por colocar até um pouco depois do almoço da sexta, para que a gente pudesse informar a Sanepar, ainda na sexta-feira, sobre o resultado desta votação, né? Seja ele positivo, seja ele negativo, né? De novo, acho que valem todas as ressalvas que nós fizemos lá na primeira votação da semana passada, né? De que a decisão da categoria ela é soberana, ela tem que ser acatada. Então, a gente entende que se a maioria votar a favor do acordo coletivo, nós vamos assiná-lo e ele vai passar a, a valer, né? E se ele for negado, nós iremos com a negativa para a empresa. E se houver possibilidade de avanço, tudo bem. E se não houver possibilidade de avanço, a gente vai ter que voltar para a categoria e decidir como é que a gente vai encarar isso. E aí, obviamente, a gente vai precisar ter um pouco mais de força, né? E talvez até encarar aí algum movimento de protesto, né? Não estou falando aqui inicialmente em greve, mas minimamente algum movimento a gente tem que fazer. Não dá para simplesmente negar e esperar que as coisas caiam do céu, né? Que as coisas venham e que aconteçam, né? Algum movimento de protesto a gente vai ter que fazer. Fala que A pode ser proposta indicativo é de greve, já exatamente a fala já última com que foi sangue nos olhos. apresentada na semana passada, né? Eu vou pedir para o Manolo. Manolo, você tem ela pronta aí para pôr na tela de volta? Só um momento. Dele colocando na tela, eu já repito o que foi colocado na última assembleia, né? E que para a gente poder entender o que se passa nessa situação, tá? Tá lá. Proposta complementar para 2024. A proposta complementar passa pela ampliação para 10 dias, de 10 dias, desculpe, da licença paternidade, com vigência a partir da assinatura. Concordância com a decisão das assembleias já deliberadas em relação à especificação das escalas de horário barra revezamento. Aumento de R$ 100 no Vale Alimentação, já considerado o INPC, ou seja, hoje ele está em R$ 1.527,91, passaria para 1.600, passará, na verdade, sendo aprovado, para 1.627,91. Isso dá um pouco mais do que o INPC. Aumento de R$ 100 no Vale Alimentação,
né, já considerado. Pô, tá repetido isso aí, mano. Desculpa. Tô lendo notícia em duplicidade. E para 25, aumento mínimo de R$ 100 no Vale Alimentação, já considerado INPC, ou seja, ele passaria no mínimo para 1.727,91 se o INPC for menor do que o valor de R$ 100. Caso ele seja o INPC, mais alto do que R$ 100, vai valer o INPC. E aumento salarial mínimo de R$ 150 por ano que vem, ou INPC, o que for mais alto. Tá? Eles tinham colocado que a assinatura do acordo deveria acontecer até hoje, né? Mas eu não cheguei a acertar isso ou conversar isso com a diretoria, mas se a gente aprovar isso na sexta, eu imagino que ainda dê tempo, tá? Se não der, também eles pagam isso retroativo, não é problema nenhum, né? O máximo que acontece é ficar um mês a mais aí sem reajuste, ok? É importante falar algumas coisas aqui. Ontem eu estive reunido com o Fernando Guedes, né? Conversei bastante com ele sobre essa questão do acordo. Ele se mostrou um pouco surpreso pelo empate, né? Ele imaginava que esse avanço poderia ter resolvido a questão. A gente sabe que quando a gente trata durante o acordo coletivo, e isso foi falado para ele ontem, as categorias diferentes, de forma diferente, não de forma igual, a gente acaba criando aí uma divergência. A gente entende, eu digo nós do sindicato, entendemos o motivo pelo qual ele fez isso, que é tentar diminuir um pouco as diferenças entre o maior e o menor salário da companhia, né? Mas a gente entende que o melhor caminho para isso talvez fosse reformular o plano de cargos e salários e não tratar isso aqui no ACP. Tá? O que nós ouvimos da diretoria é que nesse momento essa é a ferramenta que eles estão entendendo que dá para fazer, mais a curto prazo, né? E que eles envidarão esforços nas próximas etapas para tentar resolver isso de outras formas. Tá? Não houve compromisso formal nenhum por parte da diretoria de assumir compromissos, né? De, olha, mexeremos aqui ou mexeremos ali, mas houve uma sensibilização nesse sentido, tá? E comentei, inclusive, com ele de que nós iríamos fazer a provocação, encerrado o acordo coletivo, seja agora ou seja mais para frente, independente de quantas etapas a gente tiver, para que a gente possa ter ali, e aí eu lembro muito das falas do Elcio na nossa última assembleia, falando sobre a necessidade da gente rediscutir o PPR, né, de sair da linearidade. E eu já fiz essa provocação de forma verbal ao Guedes e avisei a ele que nós faremos essa provocação logo na sequência, né, e ele falou que o canal está aberto. Óbvio que ele não assumiu o compromisso de acatar pedido nenhum e nem de nenhum patamar, mas assumiu o compromisso de abrir o canal de conversa. Tá? Eu acho que isso já é algum sinal, já é algum avanço nesse sentido, de pelo menos não ter barrado ou ter falado, ó, isso não se discute. Né? Um pouco do que eu gostaria de trazer é isso, tá? É essa questão de a gente ter tido uma conversa bastante franca com o diretor, né? E que há a possibilidade da gente sentar depois para discutir algumas outras alternativas junto à companhia que possam ser resolvidas talvez em âmbito administrativo e algumas que talvez a gente possa encaminhar aí para discussão via PPR, tá bom? É, a dúvida sobre negociação bienal, se esse formato traz alguma vantagem. Olha, o acordo bienal ele já vem sendo feito, tanto na Sanepar, né, quanto na Copel e algumas outras empresas, até como uma forma de você manter uma certa previsibilidade, tanto para o lado do empregado quanto do empregador. Nada impede que dentro do próprio ano do acordo coletivo, ele estando vigente, a gente possa solicitar uma outra negociação intermediária. Tá? Isso a gente pode até fazer, não é problema nenhum, né? E eu diria o seguinte: nós temos visto
alguns acordos aí que são até razoavelmente bons, mas a gente tem visto alguns abortos da natureza, né, e que estão indo na contramão. Não sei se todos estão acompanhando a Eletrobras, mas a Eletrobras está um troço absurdo. Enquanto eles aumentam o salário da diretoria em mais de 300%, eles estão querendo empurrar a goela abaixo no acordo coletivo algumas cláusulas que nunca passaram por nenhum acordo coletivo. Como, por exemplo, redução de 12,5% do salário de quem ganha até 15.500 e poucos reais, né, via acordo coletivo. E acima disso, acordo individual. Significa que o corte pode ser maior ainda para quem ganha mais. Querem retirar do acordo coletivo a cláusula que autoriza a empresa ou que trava a empresa de executar a demissão em massa. Eles estão querendo a possibilidade de demissão em massa. Eles estão querendo tirar o 13º vale-refeição, né? E quando a gente pensa em movimento de mercado que está buscando esses disparates, que na minha concepção é uma coisa completamente fora da normalidade, você querer reduzir salário de funcionário enquanto aumenta salário da diretoria, salários aí na faixa de mais de 100 mil reais mês, eu começo a pensar que talvez um acordo bienal não seja de todo ruim, tá? No mínimo, ele garante alguma condição, né? E se as coisas mudarem de maneira para pior, a gente tem uma trava, né? Se mudarem para melhor, nada que impeça a gente ir buscar isso no meio do caminho, né? Como algumas vezes já aconteceu em outras empresas, ter acordo bienal, e a empresa vir no meio do caminho e falar, olha, queremos reconversar sobre isso. Isso faz parte do processo, tá? Eu não vejo isso com maus olhos, não, tá, Andrei? Eu acho que é razoável. Eu vou abrir a palavra para todos aqui, né? Acho que o que eu tinha para falar nesse primeiro momento era isso. E aí a gente vai respondendo as dúvidas. Bom, enquanto ninguém se inscreve, eu vou fazer alguns comentários também. A gente teve, na primeira etapa, na minha concepção, uma participação até um pouco baixa, tá? Na primeira etapa, que eu digo, na última votação. A gente teve 160 profissionais aproximadamente votando, um pouquinho menos do que isso, e a gente tem uma categoria aí com praticamente 400 profissionais representados, né? Eu sei que a gente vai ter um prazo maior para votar agora, então eu pediria aos colegas aí que estão na Assembleia e aqueles que depois resolverem participar, né, que eles possam pedir para os colegas irem votar, independente da votação ser sim ou se não. E aqui eu não quero influenciar nem A nem B, mas eu acho que mesmo que dê um sim, mesmo que dê um não, ele precisa ser reflexo de uma maioria, né, e não aí de um pessoal, de menos gente que venha a se manifestar. O ideal seria que a gente chegasse a 100%, tá? 95%, 100%, mas a gente sabe que não chega. Mas pelo menos uns 50%, umas 200, 220 pessoas votando seria de bom tom, né? Para a gente poder ter mais força para representar essa decisão de vocês. Ainda mais se pender para o lado de negar essa proposta. A gente precisaria de mais gente mesmo, tá bom? Estão perguntando sobre o Sintec, Manolo. Enquanto a gente vai alinhando aqui, você consegue dar uma olhada, por favor, qual foi o resultado? Né? E também estão perguntando do código salarial 6154. Tá? Eu confesso que eu desconheço esse código, tá? A gente já vai levantar isso aqui. Jason, você está pedindo a palavra? Pode falar. Obrigado, boa noite, boa tarde a todos, né? É, Antes de começar aqui, eu gostaria de deixar uma nota de reclamação, tá? Aqui para ficar registrado. Eu não recebi o e-mail da Assembleia do dia 9 de maio, ok? Eu sempre recebo os e-mails com os comunicados e dessa vez esse e-mail eu não recebi. Eu recebi o de agora, né? Dessa Assembleia de hoje, porém o do dia 9 eu não recebi. Com relação ao que a gente está discutindo aqui, né? Eu gostaria até de deixar aqui uma reflexão até para os demais aí.
com relação a essa questão de que a companhia veio com esse intuito de igualar os salários. Porém, as atividades da companhia como um todo são bem heterogêneas. É, é complicado a gente ter uma formação, né? Ter responsabilidades, carregar responsabilidades aí por 17, 18 anos aí, que é no meu caso aqui, muito mais tempo aí dos meus colegas que estão aqui participando, e de repente a gente, todo ano, isso assim, ó, por todo esse período, nunca aconteceu períodos, né, como que a gente fica aqui às vezes pensando, né, pode acontecer um período gravíssimo aí, mas a gente tá garantido, né? Nunca aconteceu isso e a gente sempre teve que lutar sempre pelo que a empresa propôs, né? Então eu acho assim, eu não consigo enxergar, né, vamos dizer assim, um avanço em R$ 100 de vale alimentação, que é um dinheiro carimbado, né? É aquela coisa, a gente não consegue usar esse dinheiro para outra aplicação, né? O dinheiro está marcado ali, né? Que é como o pessoal chama o vale alimentação. E assim, e isso não gera uma despesa para a empresa, sabe? A gente recebe muitos e-mails, assim, é constante da companhia dizendo que nós somos o motivo pela empresa estar onde está, são sempre, assim, tecem e rasgam elogios o tempo inteiro via e-mail, via mensagem corporativa, via videozinho, isso, aquilo. Porém, né, assim, mais de 600% de lucro do ano retrasado e mais de 1000% de lucro do ano passado, que foi o que a gente conversou na primeira assembleia pro acordo coletivo lá, que teve aquela negativa massiva, né, mais de 200 votos, alguma coisa assim, foi, foi bastante. A primeira vez que eu vi todo mundo votando em não, né, para rejeitar a proposta. E daí a gente percebe que a gente toda vez se esforça mais e tem essa movimentação vamos dizer assim, das cadeiras aí, das vagas superiores, e quando tem essas movimentações sempre muda alguma coisa para a gente, vem uma pressão diferente, vem um serviço a mais ou algum prazo para a gente cumprir que é mais complicado ainda, e daí a gente consegue ver 1000% de lucratividade, e daí a companhia ela vai dar para a gente o INPC, né, ou o reajuste, que é uma coisa do passado. A gente tem que entender que o salário que a gente está reajustando hoje, que a gente gasta hoje, está sendo considerado que essa é a segurança que eu vejo. É o que aconteceu no passado. A gente não consegue voltar no tempo agora e gastar e a gente ter uma programação financeira com base nesse passado. E a companhia, sim. Né? Então, a gente precisa ter sempre alguma coisinha de diferença ali da inflação, porque é uma espécie de vamos dizer assim, alguma coisa para ajudar a amortizar qualquer coisa que venha no futuro. E a gente sempre atualiza o salário no passado. Então a gente está sempre um ano atrasado, no meu ponto de vista, sabe, dessa coisa. E também eu acho assim, ó, seria gastar tempo, né? Discutir PPR não linear, que já foi uma briga lá no passado quando converteram isso para linear, para uma empresa que já está com olhos em igualar tudo. Queremos ser uma companhia que todo mundo seja igual. Ninguém vai ser diferente de ninguém, exceto os diretores, os cargos principais aí. Todo mundo vai ganhar igual, mas daí vamos discutir PPR diferente? Fica uma coisa que não tem cabimento. Falar, não, ó, o PPR eu te dou com base em não sei o quê, porque já que todo mundo é igual, o PPR vai acabar ficando igual, ou eu vejo que isso aí é uma coisa para ganhar tempo, sabe? E assim, esse negócio de bianual ou anual, eu acho que pelo menos sendo todo ano, né, a gente teria pelo menos aquela questão de, ó, a gente não tem essa segurança, esse conforto de simplesmente aceitar as coisas para 2 anos, né? A gente viu aí esses últimos 2 anos aí, a nossa inflação está galopante, né? Há 2 anos atrás, o quilo do arroz aí, né? Um saco de 5 quilos do arroz era menos de R$ 20, agora nós estamos pagando 49. E esse vale alimentação de hoje, eu já não consigo, assim, eu não consigo ter ele para os 30 dias.
já estou usando muito já do meu salário para complementar o vale alimentação, sabe? Então eu acho que seria um momento assim de simplesmente aceitar esses R$ 100 a mais. Eu acho que não é uma coisa, vamos dizer assim, coerente pelo que a empresa conquistou, sabe? Eu gostaria também de saber, não sei se foi discutido a questão do PDV, né? Se tiver alguma informação a respeito disso, porque a gente levantou isso no acordo coletivo também, alguma coisa para já, de repente, ficar alguma coisa mais concretizada. A companhia, ela divulgou que ia fazer o PDV, que ia mostrar lá as regras e tudo mais, porém agora a gente só tem só ficou aquela coisa jogada nos bastidores aí, ninguém sabe de nada concreto. Era isso aí até o primeiro momento, é com isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Obrigado. Tá bom. Reison, não tivemos nenhuma conversa no sentido do PDV, tá? Isso não houve. Estou vendo aqui, o Andrei perguntando se foi apresentado estudo, quanto representa no achatamento entre carreiras. Não foi. Não foi. Tá? Eu concordo que se ele for repetido ao decorrer do tempo, a tendência é de aproximação dos salários entre categorias, né? Vale alimentação pode abater em tributação. Eu acho que não é. Ele vai no PAT, tá? Programa de Auxílio ao Trabalhador. Ele, na verdade, ele não incide imposto, né? Em cima disso. Agora, não sei se ele tem algum outro benefício fiscal, não me recordo se há algum outro benefício fiscal nesse sentido, tá, Andrei? Assim, quanto à questão de responsabilidade, a gente até entende, né, que as responsabilidades são diferentes. E, como eu já disse lá no começo, também o nosso entendimento é que o ACT não é a melhor ferramenta para fazer isso, tá? Para diminuir a diferença entre o menor e o maior salário, né? Eu não sei como é que está na Sanepar hoje, mas a Copel, Sanepar não deve estar muito diferente. A Copel, até antes daqueles reajustes que a diretoria teve ano passado e esse ano, a diferença entre o maior e o menor salário era na faixa de 30 vezes, né? Veja bem, assim, quando se fala em diminuir a diferença, ninguém está falando para você pegar um salário de alguém operacional e um salário de alguém de gestão e fazê-lo ficar igual, né? Isso também é uma utopia que nunca vai se alcançar, né? E que por mais que aqueles que acreditam que todo trabalho é trabalho, não vai chegar nunca, né? Mas a ideia que sempre se tem aí por quem trabalha na área de sociologia é que as diferenças não sejam tão grandes, a ponto de ser 30, 40 vezes o menor salário em relação ao maior, o maior em relação ao menor, tá? Então, o que a diretoria nos passou, e não foi só nessa conversa, na anterior também, quando foi a primeira proposta, é que eles estavam tentando reduzir essa diferença. De novo, na nossa concepção, o ACT não é a melhor ferramenta para isso, tá? Eu acho que isso aí tinha que ser feito via plano de cargos e salários, tinha que recolocar esse pessoal nas respectivas curvas, né? Retrabalhar, inclusive com a própria engenharia nisso, tá? Verificar se os salários da engenharia estão adequados, se não teriam que ser refeitos também, enfim, tá? Essa é a minha visão da coisa, tá? Mas a proposta da empresa hoje colocada, ela não contempla isso, tá? Ela vai em outra linha, né? Então, é o que temos hoje para votação aqui, que é exatamente a mesma coisa que a gente teve da outra assembleia que tivemos semana passada, tá? A gente está com 110 pessoas aqui, são três do Senge, então são 107 pessoas que são da Sanepar, já é um público razoável, né? Acho que é interessante a gente, vocês debaterem entre vocês, né? Eu acho que as palavras que foram colocadas aqui são importantes, né? Por isso que a palavra está aberta para quem quiser se manifestar, né? Mas, enfim, o que a gente está trazendo aqui é reflexo do que foi apresentado pela diretoria e quais foram os argumentos utilizados, né? E para o futuro a gente tentar mudar um pouco algumas coisas.
Eu acho que a ação judicial ganha pelo Senge, pode estar travando melhor proposta para a categoria. Poxa, Jailson, é difícil dizer. Do diretor em si, eu não senti nenhuma mágoa ou nenhuma situação de retranca, vamos dizer assim, quanto a isso, tá? Talvez algumas pessoas lá dentro realmente tenham essa percepção, né? Mas a ação nossa, e eu já falei isso várias vezes, inclusive para o jurídico, falei, ó, a nossa ação ela só saiu e só ganhamos porque não foi acertado no meio administrativo. A gente poderia ter feito, talvez, dependendo da situação, podia ter feito um acordo até mais barato para a Sanepar. A gente, como categoria, eventualmente poderia ter entendido que os termos poderiam ser outros e poderiam ter pago menos, né? Então, a gestão anterior da Sanepar não topou, isso nos levou a mover uma ação e ganhamos, né? E aí, quando a gente ganha ação, a gente ganha com tudo que é reflexo escambau a 4, né? Então, assim, mas eu não tendo a não acreditar nisso, tá? Espero que não seja isso, tá? Que não seja uma represália contra a engenharia, tá? Contra a categoria. Se chegar nesse ponto, aí eu vou ser o primeiro a encrespar, né? Porque perseguição por ação, ação judicial é uma coisa que não deve existir, né? Se a gente ganhou é porque a gente estava certo, né? E eles estavam errados. Então, quem está errado, com todo respeito, tem que engolir o erro, né? Assumir que errou, ou a gestão anterior errou, paciência, e conviva-se com o erro, tá? Eu imagino que não tenha nada nesse sentido, tá? Eu acho que é mais aí uma questão de tentar resolver algumas diferenças históricas, talvez existam dentro da companhia, né? E de tentar compensar um pouco essa diferença salarial entre o maior e o menor salário, né? Entre a média salarial aí, jogá-la um pouco para cima, né? De novo, eu não estou dizendo que estão corretos, não estou dizendo que estão errados, eu estou dizendo que é o que nós percebemos, tá? Que é essa a intenção da companhia de tentar reduzir o múltiplo de diferença de salários, tá? Mais alguém quer se manifestar? Leandro, boa tarde. Eu estou esperando, se o pessoal ainda fechar mais alguma coisa, você me chama então. Eu fico no aguardo. Obrigado. Se você puder esclarecer que verba é essa, 6154, acho que é, né? Não sei se você sabe isso, porque eu realmente não conheço por número o que que é. Viu, Leandro? Eu posso dar um chute ali, porque assim, cada Hum, código, cada inserção salarial, a Sanepar tem um código específico para cada um, que é linha 100, que é periculosidade, insalubridade. Então, eu estou entendendo que esse 6154 seria mais um adicional para eles não atuarem diretamente na tabela de cargos e salários. Isso que eu entendi. Daí ele Não, entra Welson, fora, mas eu não sei precisar detalhes. Quem souber, o e aí teria que 6154 é aquele complemento do ACT de Isso. 2018, se não me engano. É exatamente, eu estou Certo? vendo aqui salário recomposição ACT 2018. É Isso. aqueles R$ 153,94. É aquele que a gente carrega desde lá de 2018, esse 6154. Isso, perfeitamente. Ele é reajustado todo ano. Aproveitando o ensejo aqui, eu concordo até que a proposta não reflete o que a gente deseja. O vale alimentação realmente, esses R$ 40 cheira como uma esmola, né? Por outro lado, eu acredito que a gente não tem como, assim, a gente não tem muita ferramenta para brigar. Eu andei buscando nas jurisprudência nos últimos dias e não há nada em jurisprudência legal que a gente poderia propor uma ação pedindo a isonomia com quem ganhou 2%. Não existe isonomia entre funções diferentes. A gente tem a função diferente, a gente tem a responsabilidade diferente e a gente já tem o salário diferente. Então, não existe uma ação que a gente consiga a isonomia com essa galera que pegou os 2%. E tem uma política, eu não vou lembrar o número da lei agora, de redução das diferenças salariais dentro das empresas. Então, eu acredito que numa disputa judicial, a gente não tem chance nenhuma.
A última disputa judicial de sindicato foi até o SAIMAC também, isso, o advogado da Sanepar tem isso debaixo do braço. Na decisão, o juiz falou que a Sanepar não é obrigada a dar nem o INPC para ninguém, né? Então, o sindicato restou, perdeu a última. E nessa briga a gente vai receber retroativo, ok, mas a gente vai receber retroativo sem nenhum tipo de reajuste, né? Sem nenhum tipo nem de correção desse dinheiro. E a Sanepar vai aplicar esse dinheiro e vai receber correção sobre isso. Então a gente vai estar perdendo mesmo, né? Se a gente receber isso no futuro. Então, assim, infelizmente eu não vejo como a gente brigar sem alguma coisa a mais. Ah, beleza. Qual seria o próximo passo se der não? Greve, alguma coisa nesse sentido. Mas realmente eu acho que a gente não está em posição de brigar depois dessa proposta da empresa. E digo por mim, né? Os 3,86 já estão fazendo falta, né? Porque eu tenho 5 filhos, né? Então já não é tão fácil assim, né, movimentar o salário do mês a mês. Beleza? Só o que eu queria dizer. Ok. Tem um comentário aqui de que o Sintec reprovou, mas a gente não tem essa confirmação ainda, tá? A gente está buscando aqui junto com o pessoal do próprio Sintec se eles aprovaram ou reprovaram. De qualquer forma, a gente tem um prazo aí bastante longo para votar. Eu recomendo, inclusive, né, que vocês aguardem um pouquinho para votar, que não votem nos primeiros minutos, até talvez sair a posição do SAIMAC, porque politicamente é importante a gente entender como é que os outros sindicatos se posicionam. E aí não é sacanagem nem nada, é que assim, vamos ser pragmáticos, né? Se todo mundo aprovar e só a gente reprovar, fica um mico na mão, né? Agora, se a gente tem o apoio, por exemplo, do majoritário, fica mais fácil a gente ter peso na luta, né? Então, eu acho que no mínimo, para tomar a decisão, ajuda, tá? E o SAEMAC, ele termina hoje às 4, né? Justo no horário que a gente abre a nossa. Então, lá pelas 4h30, por aí, provavelmente já deve ter alguma coisa rodando por aí com o resultado do SAEMAC. Elcio, faz suas considerações aí, meu cara. Responder essa última pergunta que é interessante, pode ser útil. A greve, né? Vamos lá. Bom, Mônica, período da votação de hoje, 16 horas, até sexta, 13 horas, tá? Logo após o almoço. 14 13 horas, horas a Leandro. gente encerra. 14 horas, Leandro. 14? Desculpa, eu 14. tinha 13 na minha cabeça aqui, mas tudo bem. 14 horas de sexta, a gente encerra às 14. É o tempo da gente computar os votos por e-mail, que aí o pessoal que já vai estar fazendo essa somatória durante a própria votação, né? Então é o tempo de computar isso, juntar com o sistema do CREA lá e verificar quanto deu a votação, tá? Então, de hoje, 16 até sexta, 14 horas, né? Nós temos aí praticamente 40, aliás, praticamente não, 46 horas de votação, é tempo suficiente para todo mundo poder se manifestar, tá bom? Se prevalecer o sim, ainda recebemos esse mês ou só no mês que vem? Olha, Antônio, eu acredito que ainda dê tempo da Sanepar pagar esse mês, tá? Mas nós não temos essa confirmação da companhia. Eles normalmente falam até dia 15, mas a depender da situação, a gente pode conseguir ainda esse mês, senão só mês que vem mesmo. A questão da recusa, né? Se recusar e não fizer greve, assim, não é que recusou precisa fazer greve. Recusou, a gente vai voltar para a Sanepar e falar, Sanepar, não deu, eu não. Né? A gente quer conversar a respeito, como é que fica? E aí a gente tem inúmeras possibilidades. Pode ser que a Sanepar abra alguma possibilidade específica, e, de novo, se o SENGE for o único sindicato a reprovar, difícil que eles abram alguma coisa, né? Mas pode ser que eles falem, não, Leandro, não dá, é o que está aí, é o que tem para hoje, vocês não quiseram, né? Agora ou volta para uma outra assembleia para aprovar, ou a gente vai ter que ir para a justiça, né? E aí a gente pode fazer greve ou pode não fazer greve, né? E fazendo ou não fazendo greve, a gente pode pedir dissídio, né? E o dissídio, ele é uma situação assim que não é lá muito agradável, tá? Ele não é muito agradável porque a Sanepar precisa concordar que não quer fechar acordo com a gente. Ela precisa concordar em pedir para o juiz.
Se só o Senge pedir, o juiz não faz nada, né? Aí vamos dizer que a Sanepar concorde em entregar isso para o juiz. Aí eu não tenho como afirmar o que acontece, tá? Pode ser que o juiz dê só INPC, pode ser que o juiz entenda que a proposta da Sanepar é razoável, mande aplicar, né? Agora, menos do que INPC também é difícil, né? Menos do que INPC é difícil que ele acate. Agora, mandar pagar um valor a mais do que isso, eu acho um pouco difícil, tá? Normalmente o juiz tende um pouco a ficar próximo do INPC pleno para tudo, né? E não fugir muito disso. É a zona de conforto dele, tá? Já vi situação que mandou pagar, mas a maioria fica na zona de conforto, tá bom? É por aí. Então, falando aqui do home office, né? Isso é um caminho que a maioria das empresas está tomando, tá, PH? Não está na, no ACT desse ano condição diferenciada do que sempre foi, tá? E o home office sempre foi algo entre empresa e empregados. A área precisa concordar com isso também, né? A Copel também está indo nesse caminho. Eu acho assim, é um caminho que, embora eu acho que não é o mais razoável chamar todo mundo indiscriminadamente para voltar ao escritório, né, é o caminho que algumas empresas estão tomando, tá? A Copel, ela saiu de até 4 dias em casa para 4 dias na empresa. Agora é 4 na empresa e 1 em casa, né? Você entra em acordo com o teu gerente, qual é o dia que você não vem, né? Pode ser desde segunda até sexta, vocês entram em acordo, e 4 dias obrigatoriamente presencial, né? É um caminho que parece ser na contramão, mas muitas empresas estão tomando essa atitude. E aí assim, não é a realidade da Sanepar, tá? Mas eu ouvi isso de um pessoal da área de programação, o pessoal de programação é muito forte, era muito forte o teletrabalho, que tem muita gente que está em 2, 3 empregos, fazendo teletrabalho em todos, e aí não dá conta de nenhum, tá? E aí as empresas, como uma forma de manter esse controle de prazos, estão começando a trazer o pessoal para o escritório. É o que eu costumo aqui de falar até para o pessoal que me conhece, eu costumo chamar isso de fechar o registro, né? Não é nem a torneira. Quando você entra numa instalação hidráulica e uma torneira está pingando, ao invés de consertar a torneira, você fecha o registro da casa, né? É a mesma coisa. Se um empregado não está rendendo, não está dando conta dos prazos, porque ele tem outros compromissos com outras empresas, chama somente esse cara, pô, né? Não vai chamar todo mundo. Mas a gestão aqui no Brasil funciona, não é só aqui, né? Mas aqui é pior ainda. Aqui funciona assim. Aqui todo mundo, quando um erra, todo mundo paga, né? Os gestores brasileiros não têm o hábito de chamar quem erra ou quem está causando algum comportamento prejudicial e corrigir esse comportamento ali. Ele chama todo mundo e fala: "Ó, agora acabou a mamata." Perdão da palavra, mas, né? Já que um não soube usar, ninguém mais fica em casa. Já que um não soube usar, acabou o benefício, né? De novo, eu acho isso lamentável, mas é assim que infelizmente o pessoal trata, tá? Fala, Elcio. Vamos lá. Estava escrevendo aqui. Vamos nós. Aí havia a pergunta: nós estamos oprimidos? Estamos acuados? Vou reclamar que o Senge não fez nada? E a decisão vai ser de quem? A gente vai sair pelos corredores reclamando que deveria ter dado A, dado B? Como a gente já viu certos colegas chegar para nós e falar: mas o que vocês querem que a gente faça? Não, hoje a democracia é clara e ampla, geral. Eu compartilho muito, bastante, em 100% do que o Geis expôs. Até convido, tá, se estiver em Curitiba, para também vir à frente do Senja aí, que estamos precisando de pessoas da Sanepar e estamos precisando de representantes e como representar melhor essa questão. E hoje eu quero evitar aquela piada que a gente, não é piada, mas é uma verdade, né? Diz que é assim. Como é que a gente prende o porco do mato? A gente vai põe um milho, depois põe a cerquinha, põe a outra cerquinha, põe a outra cerquinha. A hora que vê, só fechou, eles ficaram presos. Nós estamos tendo uma nova forma de negociar um ACT. Há
Está tendo muito. Hoje, a empresa está se precavendo e ela faz um acordo de 2 anos, para ela é muito bom que ela pode usar esse fluxo de caixa, saber os valores que vão crescer, como vão aumentar, para ter mais estratégias. Então, assim, para ela está sendo muito bom. E eu estou vendo que cada vez mais para o trabalhador está ficando mais difícil e ele vai ter que buscar, como eu expus, os novos modelos, novos valores e ver dentro de si qual o seu desejo maior para que melhorar a sua condição de trabalho e salário. Então, eu pediria para que todo mundo, a hora que vier as próximas reuniões, viesse ter essas reuniões, participar eficazmente. É uma pena, nós estamos praticamente com o mesmo número das pessoas que votaram anteriormente, e eu vejo assim, tem um grupo interessado, nós estamos fechando num número hoje de quase 400, são 387 engenheiros, alguns têm cargos de chefia, outros não, mas também não deixaram de ser profissionais da empresa e que precisam atuar fortemente. O que eu estou vendo? O meu sentimento é o que o Gésio já expôs muito bem, faixa salarial subiu e não houve nenhum avanço, e esse avanço, o NPC, é o que o juiz sempre dá. Então, assim, cabe nessa uma hora de manifestar, cada um colocar o pé dentro de si e olhar. Até eu tenho um versículo aqui, quem gostar, né? Está no Salmo 61, 11, não confieis na violência, nem esperei vanamente no roubo. Crescendo vossas riquezas, não prendais nela os vossos corações. Eu não quero me prender para um aumento de 100 ou 200, eu quero olhar para a minha insatisfação ou para a minha satisfação. Eu vou pôr ali o que eu vou sentir no meu entendimento, na minha razão. Se a minha razão diz não, vou votar não. Se a minha razão diz sim, vou votar sim. O outro colega já manifestou, para mim aparentemente pode ser positivo. Eu tenho um entendimento que eu acompanho o que o colega Geison falou. Deveria ser algo um pouco mais forte, um pouco mais de propriedade para uma categoria que tem uma responsabilidade maior durante os anos e que está exercendo um valor forte. O que pode acontecer, realmente é chato dizer isso, mas eu não estou, de forma nenhuma, confiando em violência ou confiando que vou tirar alguma coisa da Sanepar. Não, vou chegar aqui, vou desligar meu monitor, eu vou chegar em casa, vou fazer outro curso no meu home office, eu vou pegar aqui, vou atrasar os prazos. Não, não é isso. Eu estou vendo que nós estamos cumprindo a nossa missão e a desempenhando. Então, assim, o momento da Assembleia é cada um expor o que sente. Se está bem, se está se dando bem na sua gerência, se entende que está tendo voz e fato. O SENGE é um caminho para muitas vezes fazer algumas reclamações de ambiente de trabalho, cada um pode fazer a sua escolha. Então, o que eu tenho de apresentar? Cada um decida. Por quê? Porque nós tivemos um empate. Esse empate expõe como está o nosso sentimento. Alguns vão, vou votar porque sim, deixa correr, não há nada o que fazer, minha vida, eu vou morrer de braços cruzados. Eu entendo aí, deu mais um round. E aí agora? Deu mais um round. O que eu quero expor? Agora eu vou expor a minha verdade. Coloca na urna a sua verdade. E veja a avaliação final. Aí depois vamos avaliar. Agora, a estratégia que o Leandro falou é interessante, eu vou adotar também, porque aí eu engrosso fileira junto ao SENGE, junto ao SAIMAC, esperar a votação do SAIMAC. Aí o SAIMAC fechou. O que aconteceu? O SAIMAC deu não no dia seguinte. Você não é para abrir uma negociação. E sabe que ali o bicho pega. Então, assim, se nós podemos formar a fila agora e ser mais uma barreira para não deixar a coisa inundar, porque a água está subindo, o imposto de renda está subindo. Todo mundo sabe disso. E cada vez que a gente ganha de um lado, está perdendo do outro. O poder está caindo realmente. Seria um momento positivo. Tá? Todo mundo fala do pai, alguns saem, mas alguém que ia para sair, é para sair. Tem muita gente que não vai sair e não tem esse momento ali fora. Então, o que eu gostaria de expor dessa forma clara seria isso. Cada um sinta aí o que sente, o que deseja e faça o seu voto consciente. Ninguém é obrigado a votar nenhuma opção, só peço que vote. Vote e participe, incentive seu colega. Não precisa votar hoje, são 2 dias. Vote amanhã, no dia 16. Comente com seu colega do lado. Você não foi, a assembleia é gravada. Escute lá. Todo mundo apresentou coisas pontuais.
positivas e favoráveis, outras entendendo um lado, entendendo o outro. E fique à vontade para manifestar a sua opinião. A opinião é livre. É isso que nós estamos vivendo nesse país e nesse estado. Então, ninguém censura ninguém, ninguém julga ninguém. Então, é assim. Muito obrigado. E eu passo a palavra aí para o Leandro. O voto é livre, você está bem correto, a gente não fica nem sabendo quem votou em quê, né? A não ser o pessoal que manda por e-mail aqui para o Senge, mas isso aí só tem uma pessoa que acessa e ela nos entrega um resultado final e guarda o resto num arquivo lá para se um dia tiver necessidade de auditoria, mas eu também não fico sabendo quem votou no quê. Então, votem de consciência tranquilo, tá? Bom, votação. Põe na tela lá de volta, Manolo. Tava bom esse negócio aí, tava bonitinho, já ia entrar nessa telinha aí. Votação do acordo coletivo. O que que vocês precisam saber sobre isso, tá? Quem é associado ao Senge vai entrar lá no CREA Paraná, ou pode pegar direto esse link, né? Ou entra na área restrita, entra no site do CREA, entra na área restrita, aí vai estar lá eleições, né? Na eleição você vai escolher a eleição da entidade e aí vai aparecer a opção de voto de vocês, tá? Sim, aprova acordo, não, não aprova acordo, abstenção, né? Abstenção não, voto branco, voto nulo, que é o que aparece. Quem não é associado ao Senge vai ter que vai ter que mandar um e-mail para o senge-pr, @senge-pr.org.br, tá? Isso dentro do prazo combinado, ok? Era isso, né, Manolo? Quanto à votação? Exatamente, só reforçando que a votação tem início hoje às 16 horas e encerra às 2 da tarde do dia 17, que é sexta-feira. Na sequência, o É isso resultado aí. será divulgado. É isso aí. Se demorar muito é porque deu empate de novo. Tô brincando. Desculpe, gente. Não dá para perder a piada. Ia ser inédito isso. Só vi isso acontecer, aliás, acontecer em duas votações seguidas assim, não. Mas tem Chances caso de existem, uma né? lá que deu. Cara, aconteceu uma votação na Compagás uns 10, 12 anos atrás, de votarem, né, e deu empate. Aí desceram mais 4 pessoas do prédio, que estava sendo feito na rua, votaram de novo, deu empate outra vez. E aí eles jogaram para a semana seguinte, aí desempatou, né? Aí deu tempo. Mas vamos torcer para não dar empate. Acho que não deve dar, não. É muito pouco provável que aconteça. E o que for decidido por vocês, a gente vai acatar, tá bom? Sendo aprovação, a gente encaminha isso junto à diretoria, lá o RH é a diretoria administrativa, né? E sendo não, a gente encaminha da mesma forma e daí tenta obter mais alguma coisa, tá? Assim, de novo, não há promessa de que possa ter avanço. Eu não posso assumir o compromisso aqui de dizer neguem que a gente vai buscar e vai conseguir, né? O que eu posso assumir é o compromisso de levar isso lá e discutir de novo, com o risco de voltar com a mesma proposta para deliberar outra vez, ou com o risco da Sanepar falar não vou negociar mais, né? Ou com o risco, por assim dizer, dela topar alguma coisa adicional, tá? Então, assim, daqui para frente dessa votação para frente, a gente tem um futuro incerto, tá? Como sempre foi, né? E como a gente sempre foi buscar. Pode ser que consiga, pode ser que não, tá? Eu só não posso garantir nada, né? Nesse sentido. Como a gente nunca pode, né? Então, a única coisa que a gente garante é a nossa vontade e a nossa força para continuar correndo atrás do que for mais adequado para vocês, tá bom? Desculpa, João, não entendi o que você quer dizer com a lista de transmissão do Senge. Os Manolo, e-mails que vocês coloca. enviam eu acabo não recebendo. Vocês têm alguma orientação, link, site do Senge mesmo? Para A esse e-mails da gente tem por Sanepar? WhatsApp, coloca o número do telefone aí, Manolo, para ele salvar, e aí pede para ele dar. Aí, ó, tá aí, ó. Tá no chat também, já Envia uma coloquei o número mensagem para esse. novamente. Obrigado, Tá. gente. Então, manda um zap para esse número aí e pede a inclusão e cadastra esse número no teu telefone, tá? Porque como é lista de transmissão, ele não é grupo, se você não estiver registrando o número na tua agenda, o WhatsApp não entrega, tá? Ele só entrega para quem está cadastrado, né? Por exemplo, se eu te mandar via lista de transmissão e você não tiver meu telefone, você não recebe. Então não adianta eu te inserir, tá bom? É isso aí, moçada.
Obrigado. Mais um pouquinho, 4 horas a votação começa, tá? Até lá dá tempo da gente refletir um pouco, né? E boa votação a todos. Sexta-feira a gente divulga aí o que foi decidido, tá bom? Depois salvem esse número aí, né? E divulguem para os seus colegas e peçam para entrar também, porque daí a gente coloca na lista de transmissão, né? E vocês ficam a par do que acontece. Valeu, gurizada. Um abraço a todos. Nos vemos em breve. Um abraço.